Olha, eu não acho que necessariamente as pessoas não gostam dos céticos, né? Eu entendo que existe sim, eu imagino que esse seja o sentido da pergunta, existe sim uma coisa de achar que os céticos, por exemplo, destroem a fé religiosa de pessoas. O cético é muitas vezes assimilado a alguém que, por não acreditar numa série de coisas que pessoas normalmente acreditam, esses céticos não teriam, por exemplo, noção de bem e mal, né? Essa é uma discussão bastante dura, inclusive vinculando o ceticismo ao niilismo, né? Que aparece em obras de autores como Dostoiévski, muito famoso sobre isso. Então, as pessoas não gostarem dos céticos, eu acho que tem, digamos assim, um núcleo. Não acho que é universal, não. Todo mundo não gosta de cético. Mas no sentido do senso comum, o cético aparentemente é alguém que solapa a fundamentação da crença, solapa a fundamentação do valor. Nesse sentido, é muito perto dos sofistas, né? Guardando diferenças. Porque o sofista fala que a verdade é sempre relativa. O cético fala que você não tem nem certeza que a verdade seja relativa nem absoluta. Então, o cético grego, que é a referência importante de ceticismo, é alguém que suspendia o juízo, como a gente fala em filosofia, porque as teorias opostas, uma destruía a outra. Então, se você pegar, por exemplo, ninguém pode dizer com certeza se Deus existe ou não, porque não existe nem prova a favor, nem prova contra, né? Então, a rigor, o ateísmo não é ceticismo. A rigor, o ateísmo é o que a gente chama em ceticismo de dogmatismo negativo. Então, portanto, não é tão evidente do ponto de vista filosófico que as pessoas não gostariam de céticos. Por outro lado, na filosofia, os céticos tendem a valorizar hábitos e costumes, porque o que o cético duvida, antes de tudo, é da razão. O problema do cético não é dizer que Deus não existe, o problema do cético não é provar que não existe sentido na vida. O problema no ceticismo é você pôr em dúvida a fundamentação racional do conhecimento. Por consequência disso, é claro que o ceticismo pode levar você a dúvidas cruciais, né? Por exemplo, se você olha o que as pessoas narram sobre o que seria a vida após a morte, a gente percebe que o que as pessoas narram sobre o que seria a vida após a morte são todas narrativas que falam do mundo que a gente está aqui. É tudo igual a esse mundo, né? Então, você é recebido no hospital, ou você vai encontrar pessoas que você ama, ou depois os maus vão ser punidos, sei lá. Quando você olha isso do ponto de vista do ceticismo, o que você vê? Você vê uma tendência a gente projetar no mundo pós-morte, no sentido de querer que exista a vida após a morte, o mundo que a gente existe, que a gente vê aqui. Então o cético olha para isso e diz, olha, presta atenção, que esse mundo que você fala lá parece a Paulista, sei lá, ou parece o hotel que você vai, parece a sua casa. Será que isso não significa que, na verdade, é só projeção, entende? Então, o cético pode não ser gostado, porque às vezes ele é visto como um estraga-prazeres, porque ele destrói crenças que são muitas vezes infantis, né? Facilmente destrutíveis. Agora, a religião é o bêbado na ladeira para o cético. O que o cético gosta de pôr em dúvida, por exemplo, são as certezas que muitas pessoas falam acerca de que, quando dizem assim, não, essa epidemia não vai passar, a humanidade nunca passou por uma coisa tão difícil quanto essa. O ceticismo, ele depende da época que você vive, o objeto que ele está criticando, e a principal crítica do ceticismo é tentar desconstruir argumentos racionais. Por isso que a fé, por exemplo, interessa pouco ao cético. O que interessa são as tentativas racionais de fundamentar a fé. Como dizer, por exemplo, que existe uma vida do lado de lá e que você vai chegar no hospital e que você vai ser cuidado. Isso parece uma história da carochinha.